E a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. E vamos hoje, segundo a graça de Deus, continuar nossa série de estudos em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 7. Ok? Vamos lá. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 7, não, a partir do versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 6 em diante. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, co-herdeiros, quer dizer, herdeiros juntamente. Somos nós, todos os povos e nações, além de Israel, porque gentios é o termo, nós sabemos que é aplicado a todos os povos e nações, além de Israel. Nós, juntamente com a nação de Israel, somos herdeiros da promessa de Deus em Cristo Jesus. Membros de um mesmo corpo. Esse corpo é a igreja do Deus vivo. Todos nós somos membros dessa universal igreja e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. No Evangelho nos torna participantes, nos engloba nesse mesmo pacote, nos torna membros do mesmo corpo, de forma que não há separação entre um e outro. Naquela época, o povo judeu tinha aquela inimizade, e ainda tem os judeus que não conhecem o Senhor, ainda tem essa inimizade com o povo gentil, uma inimizade religiosa, de não reconhecer, ou não reconhecer a Jesus, ou não receber a Cristo, porque em Cristo Jesus essa divisão é acabada, divisão que a gente comentou no nosso último estudo que nós gravamos aqui. Os irmãos podem estar refletindo juntamente conosco lá e também vendo os demais vídeos, ok? Creio que será uma bênção para o irmão. Então, e a gente vê que hoje as pessoas têm criado divisões. Elas têm trazido divisões. A própria ideia do marxismo, do socialismo, é uma ideia que causa divisão. É uma ideia que causa divisão para poder tentar destruir. Eu vi aquela frase, dividir para conquistar, né? É algo assim. Então eles dividem homens contra mulheres, negros contra brancos, homossexuais contra héteros, pais contra filhos. Eles colocam muitas coisas assim, é aquela ideia do rebelde, né? Em que eles olham para o rebelde e o romantizam. Colocam o rebelde como se fosse o melhor cidadão do mundo. Né? Vamos lá. Do qual, versículo 7, do qual fui feito membro, fui feito ministro. Foi feito ministro de quê? Do Evangelho. Paulo foi feito ministro do Evangelho de Cristo, né? Pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, esse dom, esse presente que ele recebeu de forma gratuita, né? Parece uma redundância, dom e presente, porque o dom é um presente e graça
e é também um presente. Porque o dom não é algo que você... O presente não é algo que você recebe por dinheiro ou por dívida. É algo que você recebe como presente, né? Mas não é uma redundância. É uma ênfase e é uma especificação, uma ênfase quando se fala de duas coisas com um sentido parecido, mas não totalmente parecido, é claro, uma coisa é dom, outra coisa é graça, mas que é falado que essa coisa que a gente recebe, o dom é algo que a gente recebe de Deus. É um presente que Deus nos dá. Esse dom que nós recebemos de Deus, nós não recebemos ele porque nós merecemos. Porque há pessoas que dão presente e recebem presente. Há pessoas que o presente que ele recebe, embora não seja algo que ele tenha que pagar, mas ele tem um certo mérito naquilo. E o presente que recebemos de Deus, nós não temos mérito nenhum. Porque a gente vai ver lá em Romanos, que vai dizer o seguinte, que o que nós merecíamos, o pagamento que nós merecíamos receber era a morte. Lá fala o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente que você recebe sem mérito, sem dignidade, sem ser digno de receber, sem ter feito algo para receber. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse ministério é que Paulo foi feito ministro por meio de quê? Por meio do qual foi feito ministro pelo dom, pelo dom. Ou seja, ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, foi Deus que concedeu a ele esse ministério como um presente. E um presente que ele também não merecia. Paulo, a gente conhece a história de Paulo, sabe que Paulo não merecia esse presente, né? Pelo contrário, ele merecia a morte, porque estava perseguindo o povo de Deus. Em muitas épocas, quando a gente lê o livro de Reis, de Crônicas, de Samuel, homens que perseguiram o povo de Deus, que perseguiram os servos de Deus, receberam justamente a morte. Eles não receberam um presente, eles não receberam um dom. Eles não foram feitos atalaias do Senhor. Eles estavam perseguindo os servos de Deus e foram feitos atalaias do Senhor, né? Como Paulo se tornou uma atalaia do Senhor, se tornou um arauto do rei, né? Para pregoar o evangelho. Foi feito ministro por um presente que Deus deu a ele sem ele, né? A gente vai ver, você vai ver lá quando você lê lá o livro de Reis, você vai ver o que acontece. Homens que perseguem o povo do Senhor, o fim desses homens é a morte. A mim, o mínimo de todos os santos. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios. Ou seja, a Paulo, ele diz, a mim, o menor de todos os santos, né? Paulo não é questão de retórica, não é para poder ficar uma linguagem simples, nem atraente às pessoas que estão lendo o que Paulo escreveu. Não é uma falsa modéstia da parte de Paulo, mas Paulo, ele certamente olhava para a sua situação
da onde ele foi resgatado, do que ele fazia, como ele era e o que Jesus fez por ele, o qual foi a obra que Deus fez na vida dele, né? Uma obra poderosa, transformou ele de um perseguidor a ser um perseguido. E a gente olha isso com tanta naturalidade que a gente não percebe o poder atuante de Deus por trás da obra de salvação e regeneração da vida de uma pessoa. A gente pensa, a gente fala sobre que Jesus salva, cura, liberta, mas parece que muitas das vezes a gente fica tão na superfície que a gente não percebe o quão poderoso é a ação de Deus. E muitas das vezes a gente nem crê verdadeiramente que é o Senhor poderoso para fazer o que faz. A gente até tem um diálogo, uma palavra sobre isso, mas se a gente for provado, se a gente for colocado à prova a respeito disso, a gente vê quão longe e superficiais estamos das próprias verdades às quais apregoamos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Paulo volta novamente a falar o que ele já tinha dito no versículo 7, né? Eu que sou o mais indigno, dizia Paulo, recebi a graça, recebi o dom, recebi a misericórdia, recebi essa oportunidade a qual eu não posso recusar de falar o que o Senhor tem me dado a conhecer. Falar sobre o Evangelho e como Paulo falou e como os apóstolos falaram, é falar com gratidão. Quando Jesus curava alguém, ele falava, olha, vai e não fala a ninguém não. Não fala que fui eu que te curei. Quando Jesus virava as costas, a pessoa saía falando e falando para um, falando para outro, dizia e divulgava a palavra de Jesus com tanto fermento. Olha, ele me curou, ele fez isso. Isso atraía muitos outros para ouvir o que Jesus tinha a dizer, né? Então a gente vê que pregar o Evangelho, falar de Jesus, é demonstrar gratidão. É demonstrar gratidão. E você não precisa de receber uma ordem e de pregar o Evangelho. Porque essas pessoas falavam o que Jesus tinha feito para elas antes de Jesus ter dado esta ordem do ide. E essas pessoas falavam o que Jesus tinha feito para elas quando Jesus muitas vezes não queria que a sua fama se espalhasse. Como dizia a passagem bíblica, né? Não apagará o pavio que fumega. Então Jesus não tinha essa intenção. Todavia, o que Jesus fazia não tinha como ficar calado. Porque o que Jesus faz não tem como ficar calado. Quando alguém tentou calar os apóstolos, Pedro virou e falou, como podemos ficar calados? Como podemos não falar do que temos visto e ouvido? Eu lembro também dos leprosos, quando os leprosos, aqueles 4 leprosos, né, quando deu aquela fome em Samaria, os leprosos que estavam à porta de Samaria, e a Samaria estava passando fome lá, tinha uma mulher lá que tinha combinado com a colega que ia matar o filho dela e comer cozido, no outro dia ele ia comer com a outra, o filho da outra, né? Não sei se era cozido, se frito, como é que eles faziam, misericórdia. E o rei ficou espantado com aquilo, né? E aí o profeta Eliseu fez uma profecia, né, revelada da parte de Deus, de que no outro dia aquela situação iria mudar drasticamente. E tinha 4 leprosos à porta da tenda, à porta de Samaria. Eles disseram um para o outro, na cidade está todo mundo morrendo de fome.
mas existe abundância lá no acampamento assim. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Mas se a gente for lá, se eles quiserem deixar que a gente viva, a gente vai viver. Mas se eles matarem a gente já vai morrer de qualquer maneira. Então eles foram. E quando chegaram lá, Deus tinha feito com que os passos deles tivessem se transformado em batalhão. E o povo ficou assustado, pensando: olha, vem um exército, vários exércitos aqui. O rei de Israel alugou vários exércitos contra nós e vem uma multidão de gente para batalhar contra nós. Eles saíram correndo e deixaram tudo o que eles tinham. Foram apenas com a roupa do corpo. Então ali havia um acampamento cheio de tesouros, de comidas, cavalos. E aqueles leprosos entraram. Essa questão do que Deus transformou o pé deles, a caminhada deles, é uma conjectura minha, viu, irmãos? Não tem da Bíblia, não. Mas o resto tem. E aí, quando eles chegaram lá, eles entraram e viram que não tinha ninguém. Eles comeram, se fartaram, pegaram joias para eles e guardaram. Então, depois virou um para o outro e falou: nós não estamos certos. Nós precisamos rapidamente contar o que aconteceu aqui, para que o povo de Samaria também venha se fartar. Porque se nós não falarmos isso, um grande mal vai se abater sobre nós. Havia então um temor e uma gratidão, de forma que eles sentiam-se obrigados a falar, né? Então Paulo tinha um prazer em ser esse ministro, né? Por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Ou seja, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho de Cristo, Paulo começa a divulgar as riquezas incompreensíveis que Jesus Cristo tem, que Jesus Cristo é, e que o viver em Cristo é algo muito rico, né? Estar em Cristo, viver em Cristo, andar em comunhão com o Senhor é viver uma vida rica. Quando a gente lê as histórias dos grandes heróis da fé, de homens e mulheres que viveram realmente em Cristo, que viveram uma vida realmente piedosa, a gente vê quão da riqueza a vida e o testemunho desses homens têm, né? E é claro, Paulo fala muito mais do que isso. Vai muito além do que uma riqueza que uma vida piedosa em Cristo tem para compartilhar. Mas só quando a gente ouve e lê as histórias desses homens piedosos, a gente já fica constrangido, porque a gente vê quão poderosa é a vida de um homem, de uma mulher que vive piedosamente em Cristo Jesus. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, qual é essa dispensação que estamos vivendo agora? Qual é este tempo em que estamos vivendo agora? Do mistério. Que mistério? O mistério que Paulo estava falando. Do Evangelho de Cristo. O Evangelho que rompe as barreiras, que desfaz a separação entre gentios e judeus, entre homem e mulher, entre servo e patrão. É o Evangelho que rompe a separação. Não é o idealismo das ideologias que vem aí construindo leis, fazendo censuras. Na verdade, essas ideologias, elas vêm criando barreiras, gerando ódios, ressentimentos, criando monstros e transformando monstros. Mas o Evangelho vem para libertar. O Evangelho vem para trazer vida e vida com abundância. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. É algo
que estava oculto aos olhos das nações e aos olhos até mesmo de Israel, né? O Israel não sabia disso. Os líderes se estranharam quando Jesus falou: "Sou filho de Deus". Eles esperavam sim um Messias, mas não sei se eles interpretavam que o Messias seria filho de Deus. Vejo que eles interpretavam que o Messias seria um líder político, filho de Davi, mas não um rei, não um Deus. Não, não, eles não tinham essa ideia. Isso foi escândalo para eles. Mas Paulo, quando está falando aqui, ele está se remetendo ao que ele já tem dito aqui na carta ao Efésio, né? Que está ali no versículo 6 também deixa mais claro que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Ou seja, todas as promessas que eram ditas ao povo de Israel, exceto aquelas promessas que são específicas, né? Mas promessas como aquela promessa que foi feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, são promessas que se aplicam a todas as nações. E há muitas outras promessas aqui, como a promessa do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus que veio para salvar e redimir o povo, né? Esse Messias que o povo de Israel queria apenas para si, como um rei para a sua própria nação. Na verdade, a promessa do Senhor é que ele não seria apenas um rei só para uma nação, mas ele é Senhor de toda a terra. A palavra de Deus vai dizer que os reinos do mundo, não um reino só, o reino de Israel, mas os reinos do mundo vieram a ser de nosso Cristo. Ou seja, ele é Senhor sobre todos os reinos. Satanás queria dar o que ele não podia dar para Jesus. Ele disse: se me prostrar e adorar, eu te dou o domínio sobre todos os reinos do mundo. Mas na verdade, Satanás não tem, ele tem o domínio por usurpação, não porque ele seja o herdeiro por dignidade. É como você virar para um rei e falar: eu te dou o seu reino. Ou seja, na verdade, você não pode dar o reino para o rei se o reino já é do próprio rei, né? Então, é, então o povo não sabia, os gentios não sabiam que eles também eram participantes das promessas e de Cristo, juntamente com o povo de Israel. Isso é algo que esteve oculto aos olhos deles, embora estivesse sido apregoado pelos profetas. Isaías falava sobre que as nações esperariam do Senhor, né? Israel falava. Os próprios apóstolos não tiveram tal compreensão, até que Jesus, por meio do Espírito Santo, levou Pedro a pregar para Cornélio, para o centurião, né? Os próprios apóstolos, até que Deus deu aquela visão para Pedro, né? De que não chame tu como imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro teve discernimento. Quando os mensageiros de Cornélio chegaram na sua casa, falando que Deus tinha dado uma visão, que era para pegar o evangelho. Quando Pedro pegou o evangelho para Cornélio, para sua família, todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro viu aquilo, então resolveu batizá-los nas águas também, que era um sinal claro para eles que eles estavam de que eles estavam crendo. Então os irmãos veem como é esse agir maravilhoso do Senhor para conosco, né? Aqui vale que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou por meio de Cristo. Ou seja, Jesus também estava presente no ato da criação, lá em Gênesis, né? Mas não só ali, mas em tudo o que o Senhor faz, o que o Senhor Deus o Pai faz,
também Deus o Filho e o Espírito Santo o faz, porque ambos os três fazem em conjunto, em uma unidade perfeita. Por isso se diz que o Senhor é um Deus e o único Deus. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha, essa ênfase aqui, nos céus, mostra-se que esses principados e potestades não se referem às autoridades na terra. Embora isso também se aplique, porque essa quer dizer, a sabedoria de Deus que se revela de diversas formas diferentes e ao mesmo tempo, né? Essa multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, isso também se aplica às autoridades da terra. Assim como se aplica, como diz o versículo, às autoridades no céu. Em que autoridades são essas? Que principados e potestades no céu são eles? A gente vai ter um conhecimento sobre isso quando a gente lê o livro de Ezequiel, de Daniel, onde vai falar sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que não são príncipes literalmente, a gente entende quando a gente lê o texto de forma clara, que se trata de autoridades espirituais. E como eram autoridades que se opunham aos anjos de Deus, certamente a gente compreende que eram demônios maiorais, sob o domínio do usurpador, né, sob o domínio de Satanás, que reinavam ou governavam legiões de demônios, os quais governavam a mente, influenciavam a mente e a conduta das autoridades e dos povos e das nações, né, as quais estavam essas autoridades, né? Ou seja, o príncipe, no caso do Brasil, é um chefe de uma legião de demônios que dominam a cabeça das autoridades, como ali no Planalto, ali muitas pessoas ali com a cabeça cheia de setas de Satanás, de orientação de demônios, ali é um grupo de demônios ali governando a mente dessas pessoas, influenciando a mente, a preferência, a conduta. Por isso que a Bíblia nos chama e classifica os crentes como duas coisas, como luz, porque a luz espelha as trevas, e como sal, porque o sal conserva e traz sabor. E olhando por esta perspectiva e tendo em mente a questão espiritual que nós temos falado aqui, aonde tem um crente, a atuação daqueles demônios é limitada. E há ali também agentes de Deus, anjos de Deus, né? Anjos de Deus que frustram os planos daquelas autoridades malignas, daqueles principados e potestades malignas. Frustram, né? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? O eterno propósito, porque o propósito de Deus é um propósito que já existe desde a eternidade. Deus não foi pego de surpresa em nenhuma das coisas que aconteceram, nem na queda de Adão, nem na morte de Cristo, nem nas sequências e muitas desviadas de Israel, de forma que acabou no cativeiro, em nenhuma coisa que aconteceu. Nem quando o homem, segundo o coração de Deus, adulterou, Deus foi pego de surpresa. O como é o caminho do Senhor, o que explicar o porquê da conduta de Deus em cada coisa, eu não consigo e não sei.
explicar, e talvez nunca saberei. Eu posso dizer que foi a melhor e mais sábia e mais acertada conduta, uma vez que o Senhor tem em mente o conhecimento de todas as coisas, porque Ele é onisciente, nada lhe falta. Ele não apenas prevê as coisas, ele não apenas tem uma presciência, mas ele tem uma onisciência, ou seja, ele conhece sobre todas as coisas e ele sabe em sua infinita sabedoria qual a melhor conduta, qual a melhor maneira, e ele tem todo o poder, ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele sabe como fazer e nada foge do conhecimento dele e nem se oculta dos seus olhos, porque ele é onipresente. Então, Deus sabe, e sabendo de todas as coisas, ele já arquitetou um plano, já arquitetou um projeto que é o melhor, e ele conhece todas as coisas. E esse é o melhor plano que ele tem. E alguém vai dizer, esse é o melhor plano que Deus tem? Você vai dizer, admirado, porque você não conhece, você não sabe, você não entende, você não perscruta, você não consegue entrar dentro da mente de Deus, você não consegue ter o discernimento do que Deus tem. Mas quando nós chegarmos lá na eternidade, estivermos com o Senhor lá, ainda haverá dúvidas. Mas eu te digo uma coisa, nós estaremos bem cientes, nós teremos uma compreensão infinitamente melhor do que a que nós temos hoje. E nós poderemos compreender que realmente esse foi o melhor plano. Esse foi o melhor plano. Nós poderemos pesar na balança várias coisas, se quisermos ainda, né? A Bíblia diz que nós estaremos lá num estado de alegria, um estado de prazer maravilhoso. E não sei se a gente vai parar para poder pensar nas coisas que nós paramos para pensar aqui. Mas a justiça de Deus ficará muito mais clara e transparente do que ela está para nós hoje, com essa mente tão entenebrecida, muitas das vezes, por tantos ataques de Satanás. E aí o homem não consegue enxergar o amor e nem a justiça de Deus em nada das coisas que acontecem. Mas o amor e a justiça de Deus está aí. Um homem que recebe o amor de Deus, ele recebe e é tomado por uma gratidão tremenda. Quando o homem virou para Jesus e falou assim, pensou dentro da sua mente, ele não virou para Jesus e falou, ele pensou dentro da sua mente, olha, será que se esse fosse profeta, ele saberia que mulher é esta que está beijando seus pés? Aí Jesus virou para ele e falou, olha, havia um que devia 100 e outro que devia 10.000 ao rei. O rei chamou ambos os dois servos e perdoou a dívida de ambos os dois, porque não tinham como pagar. Qual dos dois ficou mais grato com o Senhor? E aquele homem virou para Jesus e falou, é claro, foi o que devia mais. E Jesus virou para ele e falou, está vendo essa mulher aqui? Isso é gratidão. Ela está fazendo por mim o que você não fez, porque ela foi muito perdoada. Quando a pessoa recebe o amor de Deus na sua vida, ele consegue compreender e entender melhor esse plano eterno, melhor essa graça, melhor do que outros. Ele consegue ser transbordado por uma gratidão indescritível. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, no qual, nem quem? Em Jesus Cristo, temos ousadia e acesso com confiança. Acesso a quê? Acesso ao Pai, acesso à salvação dada a nós, né? Somos filhos,
não mais apenas servos, não estrangeiros, nós somos filhos, filhos, filhos de Deus. Isso tudo temos, esse caminho maravilhoso, pela nossa fé em Jesus Cristo. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo lembra eles das aflições que Paulo está passando. Paulo estava preso. É dito no versículo 1 do capítulo 3, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Paulo estava preso. Então Paulo vai dizer, eu não peço que vocês fiquem tristes e desfaleçais, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem ânimo. Porque isso não acontece. Às vezes você vê, está fazendo algo, está progredindo na obra do Senhor, você está tendo êxito, mas então você começa a sofrer uma certa tribulação, um certo sofrimento por causa daquilo que você está fazendo. E é aquele grupo de pessoas que estavam animadas ao seu redor, empolgadas, alegres, né? Elas começam a olhar para um lado, olhar para o outro e desanimar, não sentir ânimo. Elas começam a desistir por causa daquilo que está acontecendo, seja com aquele líder, ou seja com talvez outro irmão, também daquele grupo que se envolveu, que estava ministrando, que estava sendo um bênção, aquilo estava sendo motivo de alegria. Então aquela pessoa se vê desfalecida. Aquela pessoa se vê desfalecida. Ela sente um desânimo e ela não sente ânimo. Ela fica frustrada, ela não quer mais caminhar. Aí Paulo falou, eu não quero que vocês desfaleçam nas minhas tribulações. A minha tribulação não é motivo para você desfalecer. A minha tribulação é motivo para vocês ficarem alegres. É motivo de glória, da vossa glória, diz ele. Ou seja, é motivo para vocês verem que se eu estou padecendo, se eu estou sendo atribulado, é porque o que eu estou fazendo agrada a Deus. Porque o que eu estou fazendo é algo que glorifica o nome do Senhor. Por isso eu estou passando por este momento. E por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que causa? Isso tudo que ele já tem falado, né? Essa união dos judeus com os gentios em Cristo Jesus, tornando um povo em Cristo, por causa de tudo que ele tem falado desde o versículo do capítulo 1, né? A nova vida que temos em Cristo Jesus até aquele momento. E também para que eles não desfaleçam, né? Por isso ele está falando, por esta causa eu sou prisioneiro, versículo 1. Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E aí ele vai explicar, né? Falar sobre a dispensação da graça, falar sobre tudo que recebeu em Cristo Jesus, tudo que os gentios receberam em Cristo Jesus, que ele era um ministro deles, que falava sobre esses, falava sobre que eles eram salvos também, que eles eram herdeiros também das promessas em Cristo Jesus também, juntamente com Israel, e que eles não deveriam desfalecer quando eles vissem que Paulo estava sendo perseguido por pregar o evangelho, por falar de Jesus. Foi por causa disso que os judeus perseguiram a Paulo, até ponto de Paulo ficar preso e ser preso. E por esta causa ele queria que eles não desfalecessem por causa daquelas tribulações, e por este motivo, para que eles pudessem compreender, ter uma visão, ter um discernimento e entender aquilo que Paulo estava falando. Por causa daquilo, Paulo se punha de joelhos. Amém? Vamos dar uma pausa aqui e
querendo Deus e dando-nos graça, nós vamos estar continuando e concluindo o capítulo 3, falando sobre a oração que Paulo sempre fazia e que ele vai descrever a partir do versículo 14 até o versículo 21. Ok? Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, irmão, me ajude em oração, irmãos, para que a gente possa estar aqui mais vezes, né? Já tem um bom tempo que a gente não vem, mas o Senhor já te nos dá graça. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.